Opa, tranquilo? Aqui é o Lax. Hoje nós estamos com mais um videozinho de Doctor Player. Caso não tenha assistido os vídeos anteriores, já sabe, vou estar deixando um card fixado com a playlist, então corre lá e depois volta aqui, ok? Bom, no episódio anterior, Raul falou que se o Remedy for uma farsa, ele mesmo vai desmascará-lo. E agora ele acaba de chegar na região das baias e logo percebe uma diferença, pois no passado ele costumava ir no distrito de entretenimento para brincar com amigos, porém, o clima lá era meio deprimente. Raul chega até a comentar com o velhinho que tá manuseando a carroça que as coisas mudaram bastante por aqui. O velhinho sorrindo diz que isso tudo é graças ao nosso príncipe, mas Raul estranha e pergunta que príncipe. Então o velhinho pede desculpas e explica que príncipe é como eles chamam o Remedy. O motivo da região das baias ter melhorado tanto é tudo graças a ele. Raul se impressiona e pergunta o que ele fez. Oh, meu jovem, essa é uma longa história, diz o velhinho começando a contar a história, mas no decorrer da história o Raul já fica farto e por sorte dele chegaram na clínica do Remedy. E logo de imediato ele faz uma pergunta sobre o Remedy para os moradores. Todos disseram coisa boa do Remedy. Nisso o Raul fica desconfiado, pensando que o Prota tá tramando alguma coisa, pois o pessoal da favela tá tratando ele como um santo, e segundo o Raul não existe alguém tão nobre assim, então ele diz que precisa ver com seus próprios olhos. E lá dentro da clínica do Remedy, o Prota é notificado que alguém babaca está se aproximando. Logo em seguida, o Raul aparece, falando que é o novo administrador da região das baias, mas Remedy simplesmente decide ignorá-lo, pois claramente ele é apenas um babaca que quer arrumar briga. Remedy precisa mesmo é dar uma de durão, então diz que nesse momento a prioridade dele é cuidar de seus pacientes. Se o Raul quiser aguardar, pode ficar à vontade. Raul fala tudo bem, então o Remedy vai tratar seus pacientes, só que em certo momento, quando o Remedy recebe o dinheiro de um certo paciente, seus olhos mudam, ficando brilhando. E meu nobre, o Raul confia muito na sua capacidade de observação, e logo pensa que o Remedy tá enganando seus pacientes, o que ele realmente quer é fama ou dinheiro. Depois disso, vai embora. Ele não tá errado, o Remedy realmente quer fama e dinheiro, mas ele não quer o mal dos pacientes. Mas enfim, afinal, o Raul ainda não encontrou nada que o Remedy fez de errado. Bom, agora de repente chega um morador desesperado dizendo que seu colega de trabalho está desacordado. Rapidamente, Remedy vai examiná-lo e percebe que ele está em coma, ou melhor, teve uma hemorragia cerebral. No nível atual do Prota, ele não é capaz de curar o paciente. Melhor, mesmo se conseguisse curá-lo, o paciente ficaria com sequelas. Infelizmente, o paciente já está morto. Remedy pergunta se o paciente estava sentindo algo antes de acontecer isso. O outro figurante diz que não. Ele estava apenas cansado, mas isso é normal para um trabalhador. O que não era normal mesmo era um jovem daquela idade tendo uma hemorragia cerebral. Remedy tem um diagnóstico. As plaquetas que são parte do nosso sangue são responsáveis pelas hemostásias, e se por acaso o número de plaquetas for reduzido, causaria uma hemorragia no cérebro ou no pulmão, e por causa da queda das plaquetas, o sangramento não iria parar. Mas por que as plaquetas começaram a cair de repente? Uma doença viral? Uma infecção? Até o momento nós não sabemos. Tudo o que sabemos é que 3 dias depois vem acontecer a mesma situação. Dessa vez um figurante morreu porque começou a vomitar sangue pela boca, e novamente Remedy fica sem saber o que está acontecendo com os moradores da favela. Então nesse caso ele chegou a uma conclusão de que claramente esse é um caso de epidemia, um vírus mortal que diminui as plaquetas e que nesse momento está circulando pela região das baias, e claro, as fofocas também. Os moradores da favela já estão começando a ficar assustados e claro, a se desesperar também. Com isso, Raul, se achando bonzão, foi tentar acalmar o pessoal, porém eles não entenderam legal e deram aquela oprimida nele, dizendo o que um cara novo e sem experiência entenderia sobre a região das baias, e ainda eles foram correndo para onde o Remedy, pois ele nunca os decepcionou, né? Só que após eles chegarem na clínica do Remedy e começarem a gritar pelo seu nome, lá de dentro da clínica o Prota tá tendo um pequeno surto, pois ele não pode garantir nada, e o pessoal já tá pensando que o Remedy já achou um jeito de acabar com a epidemia, mas pelo contrário, nosso curandeiro tá morrendo de medo dela também. Porém, o Remedy é o curandeiro da região das baias, e ele tem que resolver isso, vocês não acham? É, meu nobre, parece que o sistema acha isso também, pois acaba de dar uma missão pro Remedy para cuidar da epidemia misteriosa. Essa missão tem a recompensa de 20 pontos de habilidade e subir de nível 2 vezes. Nada mal, hein? Então Remedy já se conformou que vai ter que fazer isso, e enquanto ele tá ali se limpando e se recompondo, ele pelo menos tenta pensar positivo. Se ele se livrar dessa epidemia, talvez ganhe outra medalha, né? Ou essa possa ser a ponte que ele precisa para poder ir para a região dos camponeses. Enfim, Remedy decidiu pôr a mão na massa, mas o administrador chega ali com uma cara nada boa. Ele já tá ligado que o Remedy é movido a dinheiro e dá um ultimato nele, para o Remedy não se envolver, pois ele mesmo vai cuidar disso. Remedy fica surpreendido, pois como o administrador já descobriu isso tudo, talvez ele seja mesmo um gênio. Que nada, o cara só falou o óbvio, e depois disso meteu o pé. Nosso curandeiro bem que queria que alguém fizesse esse trabalho para ele. O que ele gostaria de dizer é: boa sorte, Raul, você consegue, meu amigo. Mas sabe de uma coisa, ele não pode fazer isso. Raul não deve ter nenhum conhecimento nessa área, pois afinal nem mesmo o próprio Remedy tem conhecimento no seu nível atual. Então o que resta para ele é deixar de preguiça e pôr a mão na massa, e já manda o Hanser dar uma averiguada nos lugares onde as pessoas morreram por conta desse vírus
vírus para ver se tem alguém com vírus. Ele também fala para os outros moradores que interagiram com os que morreram ficarem em casa, e se tiverem mancha no corpo ou qualquer outro sintoma, venha para a clínica imediatamente. Mas também diz para as pessoas não se preocuparem, pois a situação pioraria em 100% se eles entrassem em pânico. Bom, naquela noite, Hammond tentou achar uma solução para o problema, e a conclusão que ele chegou foi que é uma doença infecciosa que é transmitida de humano para humano, que por sinal é uma das piores, pois se espalham muito rápido. Mas quem é a fonte desse problema? Hammond pensou em várias possibilidades. As pessoas da favela que começaram a causar esse problema, os demi-humanos, ainda não sabemos nem o nome exato da doença, quem dirá a fonte. Então, Hammond fica buscando por informação nos seus livros, a noite toda, até amanhecer. Mas nosso prota não descobriu absolutamente nada. Mas de repente, logo pela manhã, o servo do Cal veio até onde o Hammond buscar ajuda para salvar o administrador. Ele estava investigando sobre a epidemia e de repente desmaiou. Agora, já onde o Cal se encontra, Hammond pergunta o que aconteceu, e a sua serva diz que enquanto ele investigava, a febre dele aumentou e surgiu algumas manchas sobre seu corpo, e assim ele ficou nesse estado. Claramente, isso é um caso de epidemia das baias. Ah, e esse aí é o nome que eu dei pra essa doença, ok? Mas o principal, por que esse pessoal veio pedir para o Hammond ajudar eles? Afinal, Cal é um nobre rico. Isso é o que todos pensam, mas sinto em dizer que Cal é um pobre como Hammond. Sua família é cheia de dívidas, e para compensar isso, Cal estudou igual maluco para ter uma boa profissão para ganhar muita grana para pagar as dívidas da sua família. Como seu salário ainda não pingou na conta, ele tá falido no momento, tendo dinheiro para pagar só o Hammond. Hammond pensava que ele era um nobre arrogante, mas se pá, ele é muito mais parecido com o nosso prota. Bom, de repente, Cal acorda e diz que nunca vai aceitar um tratamento de um charlatão como Hammond. Após isso, ele joga um travesseiro bem na cara do nosso prota. Esse administrador claramente não quer receber um tratamento do Hammond, mesmo não conseguindo pagar mais nenhum outro curandeiro além dele. Nosso prota definitivamente não gosta desse cara, porém ele não parece ser uma pessoa ruim, não é? Então Hammond usa sua habilidade Coração de Aço e a eloquência para tentar convencê-lo de que não é nenhum charlatão. Isso realmente funcionou. Cal fica olhando para o prota, chegando até se questionar se ele é honesto mesmo. Meu nobre, quando o prota tiver essas habilidades não dá pra ninguém, ele se transforma no melhor ator de Hollywood. Hammond ainda apela, dizendo que nesse momento só o que importa para ele é poder tratá-lo como um de seus pacientes, sem pedir nada em troca. Cara, tu pensou mesmo isso? Pô, claro que não. Nosso prota só vai esperar a hora da cobrança para poder meter a faca. Hal por um triz não acredita nas palavras do nosso prota, mas ele se recompõe e diz que não vai aceitar nada vindo dele. Porém, seu servo tenta acalmá-lo, até porque, como eles viram, o pessoal da região das baias elogia bastante o Hammond. E ainda mais, o Hal ainda tem muita dívida da sua família para pagar, então seu servo pede para ele pensar um pouco no bem da família. Hal ainda assim acreditava nos seus instintos, dizendo que tudo que o Hammond estava falando era mentira. Mas se ele morrer ali, a família dele vai... Bom, vocês sabem. Então ele cede e pergunta se o Hammond consegue curá-lo. Nosso curandeiro responde que sim, pois segundo seus conhecimentos, essa doença é causada pela queda de plaquetas, então basta repor o que faltava. E como ele faz isso, senhor Lax? Ô, meu nobre, isso é simples, é só ele fazer uma transfusão de sangue. Mas quando o Hammond fala isso, meu parceiro, Hal fica pensando que isso é rituais demoníacos. Mas já era de se esperar essa reação, afinal a transfusão de sangue só é comum na Terra, no mundo do Hammond é totalmente desconhecido. Como nosso prota viu que não ia dar certo, resolve usar uma técnica infalível. Ele diz as seguintes palavras: você deve estar com medo do novo método de tratamento. Pensei que por ser o primeiro da classe você fosse diferente dessas pessoas ignorantes. Ainda chamou de ignorante. Ô louco. Meu nobre, essas palavras foram como uma facada bem no meio do coração do Hal. Em seguida, ele inventa uma desculpa, dizendo que se o Hammond estiver enganando as pessoas, ele precisa provar, nem que seja com seu próprio corpo. Então aceita o tratamento, mas com uma condição: se algo der errado por conta do tratamento, nosso prota vai ter que lidar com as consequências. Tudo bem, mas se o tratamento for um sucesso, o Hammond vai querer uma recompensa, que não vai ser dinheiro, é algo melhor que ele vai pedir mais pra frente. Bom, agora o prota só precisa do sangue de outra pessoa para fazer a transfusão. O velhote servo do Hal já ofereceu seu sangue e o seu pescoço, pois ele pensou que seria ejeitado tipo um vampiro, mordendo o pescoço e sugando sangue, tá ligado? Esse velho é louco das ideias. E antes de começar a transfusão, o Hammond vai separar as plaquetas do sangue. Fazer transfusão com sangue inteiro tem muito efeito colateral. Se o prota ejetar apenas as plaquetas, os efeitos colaterais diminuem, tá ligado? Mas o problema mesmo é que na Terra é muito simples fazer a separação do sangue, mas no mundo do Hammond não tem essa tecnologia. Mas meu amigo, se a Terra é o mundo da ciência, no mundo do prota é o mundo da magia e da esgrima. Hammond comprou magia de vento. Já em seguida põe o sangue em uma centrífuga que ele mandou os anões fazerem. Por sinal, foi muito cara, pois ela foi feita de última hora, quando o prota soube que a doença tinha a ver com sangue. Hammond, sem perda de tempo, começa a usar magia de vento para separar o sangue. Mas surgiu outro problema: ele não tinha mana suficiente, e por conta disso ele não estava conseguindo manter o ritmo até que o sangue se separasse. Hammond já estava puto, mas aí ele teve sorte, desbloqueou o atributo de mana, por já saber 4 magias e ter seu nível de magia
maior que o de um mago iniciante. Esse Proto é muito cagado, não tem como. Bom, por ele não ter reservatórios de mana, ele não consegue acumular mana em nenhum dos 3 núcleos, assim fazendo ele ser um completo bostão. O sistema começa a acumular mana nas suas veias, e por ele ter desbloqueado o atributo de mana, ele ganhou 10 pontos extras, que só pode ser usado nos atributos de mana. Usando esses pontos, ele conseguiu subir para o nível 6, assim sendo, a cada 2 pontos ele upa um nível. Agora, o Raymond tá tunado, e ele começa a usar magia de vento, com força total, e pronto, dessa vez ele conseguiu separar o sangue. E rapidamente ele fez a transfusão. Assim, alguns dias depois, Hal já não tinha mais febre e nem risco de hemorragia cerebral. E agora, o que tá faltando mesmo é só a recompensa do Raymond. O que será que ele vai pedir, hein? Talvez para ser tratado como o mestre do Hal daqui pra frente, né? É o mínimo, vocês não acham? Por esse administrador ter tratado mal nosso Prota por muito tempo, e isso é inadmissível. É zoeira, carai. Quer dizer, zoeira porque isso tudo faz parte do plano do Raymond. O maluco aí tá caindo no papinho dele igual peixe. Caiu no meu papo, Raymond tá falando que a maior recompensa para ele é ver seu paciente curado. É mole, mas tá funcionando. Hal tá começando a mudar a visão ruim que ele tem do nosso Prota. Raymond ainda diz que a aposta que fizeram foi apenas para ele aceitar o tratamento. Em seguida, Hal fica envergonhado e se curva pedindo desculpa. O maluco ficou tão arrependido por tratar o Raymond que agora, segundo ele, é uma pessoa tão boa que diz que de agora em diante vai tratá-lo como seu superior. Raymond diz não precisa, mas claramente ele tá gostando disso. Em seguida, ele ganhou uma conquista por fazer a sua primeira transfusão de sangue e com isso ganhou 100 pontos de habilidade e subiu de nível. O nível 40 tá cada vez mais perto. Depois disso, os pacientes continuavam a aparecer, mas com a ajuda do Hal, eles conseguiram conter a situação. Agora, meu nobre, aqueles caras encapuzados do mal lá, eles são responsáveis por essa epidemia na região das baias. E o chefe deles tá puto com Raymond, pois já é a segunda vez que ele arruina os seus planos. Mas tudo bem, ele se acalma, pois ainda só tá nas fases iniciais, logo logo a situação vai piorar ainda mais. Agora, voltando para a região das baias, os pacientes estão aumentando cada vez mais, e o Raymond ainda não encontrou a fonte dessa doença. Hal, que estava ali com Raymond, vê um rato e dá um gritinho. Então ele é? Nisso, Raymond chega a pensar se os ratos são o causador dessa doença, então pergunta por onde o Cal andou antes de ficar doente. Bom, ele passou por diversos lugares, com muita dificuldade, pois as ruas estavam cheias de ratos por conta das sujeiras e também muita lama por conta das chuvas. Ratos, águas e chuvas. Nosso Prota já leu em algum lugar sobre doenças relacionadas a isso. Raymond se lembrou, é a doença hemorrágica de Partins. É uma doença que só aparece mais nos meses de chuvas. Essa doença só é transmitida pelos ratos de Partins, que ficam no Michelin, um lugar do mundo do Prota aí, que por sinal fica muito afastado do reino Houston. Então como esses ratos tinham ido para ali? Para mim a resposta é bem simples, mas para o Prota confirmar sua hipótese, ele pergunta ao Hal se os ratos que ele viu eram brancos com listas pretas. E sim, eram isso. Nosso Prota já se ligou de que alguém tá pondo os ratos de propósito ali na região das baias. Mas Raymond não podia resolver isso sozinho, então pede ajuda ao Hal para ir até a capital e relatar sobre isso. Mas pede para ele não citar o seu nome. Afinal, o Prota é o maior obstáculo dos caras de capuz lá, e o Raymond sabe, então ele não quer se destacar. Mas claro que ele não vai falar isso, então ele inventa uma parada de que não quer receber nenhuma atenção desnecessária. Hal acredita nas palavras do Raymond e aceita ir para a capital. O que será que vai acontecer na capital, hein, meus amigos? Bom, isso eu já não sei, pois só saberemos no próximo episódio. Valeu, até a próxima!